Instituto Moyato com o grão-mestre Léo Imamura. O tema é a importância da arte na vida. E o pai do tema de hoje é o fotógrafo e artista marcial Carlos Rodrigues. Essa live vai ser transmitida pelo YouTube, em parceria com o canal Kung Fu Life, e também pelo Zoom. Os participantes do Zoom, como de costume, mantenham as câmeras abertas e as perguntas pelo chat, ou se não, levantando a mão virtual. Para quem nos assiste no YouTube, basta escrever no chat, que o Edson do canal Kung Fu Life vai colocar aqui para a gente no chat. Novamente, eu deixo aqui o contato do Instituto, caso queira falar, ter alguma sugestão, ou se não entrar em contato comigo, contato@moyat.institute. Vai ser colocado tanto no chat do YouTube, quanto aqui no Zoom também. Boa noite a todos novamente. Sifu, boa noite. Passo a palavra para o senhor. Boa noite, mestre Rodrigo Giarola. Boa noite a todos. Boa noite, em particular, ao meu querido Tolsun Carlos Rodrigues, que há muito já não vejo, né? Tinha época que nós nos víamos quase todo dia, né, Carlos? Em função de toda... O Carlos morava muito perto de onde eu morava. Carlos dava muitas caronas para mim. Ele mora na cidade de São Roque, e eu morava na cidade de Salto, que são aí quantos, Carlos? Uns 50 quilômetros? Nem isso, talvez, né? E isso permitia com que a gente tivesse um bom relacionamento aí durante muito tempo. Nós tivemos aí um relacionamento bem intenso. Carlos, que, como o mestre Giarola disse, é fotógrafo, além de tantas outras coisas, né, que ele desenvolve. E essas outras coisas que ele desenvolve sempre teve um contato com a arte, né? O Carlos é uma pessoa que teve uma formação muito interessante e pôde aprender muitas questões, inclusive com as artes gráficas, né? Através, ele editava uma revista e, com isso, perdão, aprendeu a desenvolver arte nas suas atividades. E acredito que seja por isso que ele está associando o tema de hoje. Boa noite, Carlos Rodrigues. Seja bem-vindo aqui à nossa live e quero, então, passar a palavra a você para que você possa, com isso, explicar para os presentes com relação ao que seria o tema da noite de hoje. Muito boa noite, Sicum. Muito boa noite a todos. Sicum fez uma bela introdução aí, praticamente o que eu estava assim, pensando em justamente comentar e falar, né, para fazer essa abertura. A fotografia, ela foi uma arte, né, que ela veio bem depois, né, foi até um momento por acaso, mas antes disso, né, eu comecei a trabalhar numa editora, né, aqui em São Roque, junto com o próprio dono, né? E quando eu entrei nessa editora, praticamente, eu não sabia nada de artes gráficas. E então foi um grande desafio, porque eu queria, assim, arrumar um emprego, né? E estava muito difícil naquele tempo arrumar um emprego, talvez como hoje. Mas eu tinha apenas uma formação de um curso técnico, na época era chamada processamento de dados. Hoje nem mais análise de sistema existe, agora é TI, né? Então vou ver essas transformações. E graças a esse curso técnico em processamento de dados, eu consegui entrar nessa editora. Ainda nesse período, os softwares, né, eram todos em inglês, não tinha muito em português, né? E foi um grande desafio na editora, porque eu tive que aprender tudo praticamente, não vou dizer sozinho, mas tinha o meu patrão, que vivia ali no pé, me ensinando, né, a enxergar cores, me ensinando tipografias, me ensinando a selecionar fotos para colocar na revista. E com o passar do tempo, eu fui ficando responsável por tudo isso. Então, a foto do entrevistado era eu que escolhia, a foto de reportagem era eu que escolhia, mas o processo assim de me interessar propriamente pela fotografia ainda não tinha despertado nesse período. Então, a minha preocupação era apenas com a diagramação e a montagem da revista. A fotografia, com o tempo, depois que eu saí da editora,
ela aconteceu de uma forma assim bem natural, bem assim, não era nada que eu quisesse trabalhar como fotógrafo, né? E ela aconteceu assim apenas pela admiração à fotografia. E com isso eu conquistei uma câmera fotográfica que o meu primo trouxe do Japão quando ele veio visitar a família aqui no Brasil. Só que eu também, a câmera que ele trouxe, eu não sabia nada. Aí foi um outro desafio de aprender a mexer no equipamento, e com isso, né, foi nascendo cada vez mais o interesse em aprender sobre fotografia. Então, para não tomar muito tempo, até hoje a fotografia ela é uma arte prazerosa que eu sinto, né? Eu esqueço de tudo que está ao meu redor quando eu começo a fotografar. Eu já perdi até tripé por estar fotografando e vai saindo andando e eu esqueço as coisas porque eu fico preso naquilo. Eu só consigo enxergar o que eu estou fazendo e tudo que está ao meu redor parece que apaga. E então, assim, eu vejo que é uma arte prazerosa, cada vez é infinito, assim como o Kung Fu, como arte marcial, ela não tem um início e nem um fim, assim eu enxergo. É para toda a vida, e o aprendizado ele é constante, porque cada foto que eu faço eu posso gostar no início, daqui a pouco já parece que eu não gosto mais. Eu penso que eu deveria ter feito algo melhor. Então, assim, eu fiz uma colinha meio rápida, só para dar uma lida, sobre a arte propriamente dita, o que diz, né, que ela tem um significado de técnica e uma habilidade que pode ser entendido como atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro, cinema, e em suas variadas combinações. E o processo criativo ele se dá a partir da percepção com o intuito de expressar emoções e ideias, objetivando um significado único e diferente para cada obra. É assim que eu tento fazer uma foto. Diz, né, grandes fotógrafos que devemos fotografar com o coração. Não sei se tem a mesma relação do soco do Wing Chun, que diz socar com o coração ou partir o coração, algo nesse sentido. E tem um vídeo do Sicum, só para concluir, então, a minha palavra, né? O que é sentido amplo de Kung Fu, no vídeo do dia 8 de março, que o Sicum apresentou sobre o sentido amplo de Kung Fu, ele diz, um pintor que pinta muito bem, se sua habilidade de pintar muito bem não refletir a sua maneira de ver o mundo e torná-lo mais competente na arte de viver, ele está expressando apenas o sentido redutor desta arte, a arte da pintura. E assim eu procuro trazer essa arte para a fotografia, para a minha vida, em todos os sentidos. Até hoje, como um vendedor autônomo, hoje eu também trabalho como vendas, eu procuro usar a arte de vender, de conquistar o cliente, sem impor, né, assim, de uma forma bastante natural. Então, a partir daí, eu deixo aberto para todos e para o Sicum também, né, prosseguir. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos, pela sua contribuição aí. Já não só trouxe o tema, como trouxe também vários elementos extremamente importantes para nós discutirmos algo que parece básico, né? Porque a gente fala de arte o tempo todo, mas o que é a arte e, principalmente, o que é a arte dentro da perspectiva Kung Fu? Porque quando você coloca aí da conceituação de arte, Carlos, que é uma das muitas possíveis, e que eu fiquei muito surpreendido porque muito daquilo que foi falado é algo que eu concordo, ou seja, principalmente quando você colocou sobre a questão da atividade e o significado diferente, né, que é importante se dar a uma determinada atividade. Todo mundo, por exemplo, fala. Mas o que é falar com arte? Todo mundo escreve, ou pelo menos a grande maioria, mas o que é escrever com arte?
Então, escrever com arte está muito mais do que reproduzir algo, descrever algo. Está em dar vida a esse algo. Isso já dizia o patriarca Muyat, que era um grande especialista na arte de pintar a flor de ameixeira. Foi um grande especialista nesse sentido. Mas o que é interessante é que você pode trazer para o estado de arte qualquer atividade que você faça. E qual que é o contrário do estado de arte? É quando você trabalha dentro de um aspecto rotineiro, quando você já não enxerga mais o ineditismo de cada situação que você vive. Você acha que você está acordando e vivendo o mesmo dia, não há diferença mais. Então, a sua vida começa a se empobrecer. Então, o aspecto importante da arte está exatamente na nossa capacidade de enxergar o diferente quando a grande maioria das pessoas enxerga de maneira igual a mesma coisa. O mestre Pereira foi um dos pais, né, de um dos temas das nossas lives. Ele não está presente aqui hoje, mas ele, num dos eventos que nós fizemos lá no Rio de Janeiro, ele apresentou um filme muito interessante sobre um rapaz que queria aprender a andar, a surfar. Então ele foi procurar uma pessoa e essa pessoa, ele estava meio resistente de ensinar esse menino a surfar. Ele era um fabricante de pranchas. E aí, mas a mulher insistiu tanto que ele falou: tá bom, vou ensinar esse menino. Aí o que ele fez com o menino? Ele falou assim: ó, senta aqui em cima dessa pedra. Tinha uma pedra lá na praia, ele sentou e ele começou ó, fica vendo as ondas. Tá vendo essa onda? E aquela lá? E essa aqui? Qual que é a diferença entre essas ondas? Quando você me disser qual é a diferença dessas ondas, aí eu vou começar a te ensinar algo prático. Reparou? Estou educando o olhar dessa criança ou desse menino. Estou educando a mente desse menino antes de qualquer coisa. E a mesma coisa acontece. Quando todo mundo vende igual, o vendedor, o artista vendedor, ele consegue enxergar a diferença. E dentro da perspectiva Kung Fu, essa diferença está quando eu atuo de forma apropriada para cada situação. Ou seja, a excelência, a arte, está na capacidade de eu ser apropriado para atuar num determinado momento. Não é caprichar sempre. No primeiro momento até pode ser, mas é mais do que isso. É a capacidade que eu tenho de saber o que eu tenho que fazer naquele momento de maneira exata. Nem mais, nem menos. Nem melhor, nem pior. Uma coisa interessante nisso tudo me lembrou o primeiro estágio do Kung Fu. O Kung Fu, a gente fala, essa pessoa tem Kung Fu. Mas existem vários graus. Eu queria só falar do primeiro grau, porque isso me remeteu a um estudo do professor Pei Mini, quando ele estuda os diferentes graus de Kung Fu, e o primeiro grau que ele se referiu foi ao esforço. O esforço em fazer algo, independente de resultado, independente do processo como ele realiza, o mais importante é o esforço, é a dedicação, é o capricho, ainda que saia tudo errado, mas esse capricho. Esse é o estágio mais infantil do Kung Fu. E isso me lembrou uma experiência que eu tive com o patriarca Muyat, quando ele estava desenhando um quadro muito famoso, que é o quadro do chamado Wing Chun Trilogy.
É um quadro que está em capas de vários livros, é capa de várias, né, foi representado em diferentes oportunidades. E o que é interessante, o mais curioso desse quadro, que esse quadro era um quadro que não tinha nada a ver com a trilogia do Wing Chun. Esse quadro era um quadro que ele estava fazendo com relação a um casal e falando sobre a separação desse casal. E essa separação incluía uma faca. E ele estava nesse caminho. Até que um determinado... E travou. Ele estava evoluindo nesse quadro e aquilo travou, o que era surpreendente, porque normalmente o patriarca Muyat, ele pintava quadros em minutos. Ele não parava, ele não era uma pessoa que ficava corrigindo o traço, ele fazia direto para poder identificar a natureza do Kung Fu naquele momento. Era uma arte que não adianta só caprichar no nível dele, tinha que sair bem de primeira. E era muito interessante isso. Só que nesse quadro em particular, ele demorou dias, e o quadro ficou parado lá, depois virou semanas, e o quadro parado lá. E um dia ele chegou e falou assim, Léo, eu vou fazer um outro quadro aqui, em cima desse quadro. Só que para isso você precisa me ajudar. Me ajudar o quê, Sifu? Você precisa me ajudar a cobrir isso aqui, ó. Então você vai pintar em cima para poder cobrir o quadro, né? Para ele é uma espécie, eu vou fazer um background para que ele pudesse continuar. E não adianta cobrir tudo, porque eu vou usar isso aqui. Tanto que, se você observar o quadro, quem conheceu o quadro, eu posso até pedir para o mestre Rodrigo Giarola, se tiver o quadro em condições, para colocar aqui para vocês, vocês vão ver uma árvore no fundo. Essa árvore não era uma árvore, era uma faca chinesa. E o que transformou em árvore? Só que tudo que estava do lado, em cima, e embaixo e do outro lado, tinha que ser preenchido. E eu preenchi isso aí para ele, né? E eu falava, mas eu não tenho habilidade para pintar, Sifu. E ele falava, o mais importante, exato, é isso aqui. Ó. Então, você está vendo lá essa árvore do lado, vocês estão vendo aqui, o Humberto Fortunato está compartilhando conosco, tá? Essa árvore do lado, na verdade, era uma faca. E muito dessa parte azul aí, né, fui eu que fiz. Obviamente, depois o patriarca teve o bom senso de retocar, né, a minha grande obra, mas uma coisa que me marcou muito foi o que ele falou para mim. Eu falei, eu não tenho dom para pintar. Ele falou, não importa. Se você fizer o melhor que você pode, você já está exercendo a arte. Ou seja, o primeiro estágio, mas já está exercendo. Então, o ponto central nisso tudo é, quando nós queremos viver uma vida com arte, é importante nós darmos o nosso melhor a cada momento, ainda que esse nosso melhor seja pequenininho. Mas esse pequenininho vai se aumentando ao longo do tempo. E com isso, então, nós vamos evoluindo nesse processo, né? Evoluindo a ponto, inclusive, de sair do estágio do esforço para entrar nos estágios subsequentes, conforme a própria graduação que o professor Pei Mini, que é um especialista em Kung Fu, né, Kung Fu no seu sentido amplo, né, nos apresenta aí em diferentes ocasiões dos seus trabalhos científicos, tá? Então, particularmente é fundamental, que é um trabalho que ele escreveu para um jornal, para um periódico científico chamado Tal, e é muito importante porque lá ele coloca essa graduação que faz muito sentido para todo mundo que pratica o Kung Fu. Então, a arte em si, ela tem essa questão. Eu quero aqui aproveitar a contribuição de alguns dos das pessoas que estão conosco no canal Kung Fu Life, porque essa live ela está sendo transmitida também para o canal Kung Fu Life, graças ao esforço do Edson Maciel, do canal Kung Fu Life,
que está transmitindo isso através de várias mídias sociais, dentre os quais o YouTube. E nós temos aqui uma contribuição muito importante do Fábio Killer. Ele diz o seguinte: de coração para coração, o soco sai do centro e viaja para o centro do oponente, de preferência na linha meridianos VC. O que é interessante aqui, aliás, inclusive, esse vai ser o tema da nossa primeira aula efetiva. Nós teremos uma aula aberta ainda semana que vem, dia 28. Lembrando vocês que eu quero convidá-los para a celebração do aniversário do Patriarca Muyat, que começará às 10 horas da manhã do dia 28, das 10 às 11, com a participação do grão-mestre William Moy, que é filho do Patriarca Muyat. E depois teremos às 16 horas a participação do grão-mestre Sanitan, do Canadá, falando sobre o Patriarca Muyat nos seus tempos de Hong Kong. Ele que foi um discípulo que ingressou na família Confu, lá em Hong Kong, antes do Patriarca Muyat imigrar para os Estados Unidos. E depois, às 8 horas da noite, depois da nossa aula aberta, que teremos às 19 horas, nós teremos às 20 horas também uma edição especial falando sobre a importância do legado do Patriarca Muyat não só para o Wing Chun, mas para a educação como um todo. Será das 20 às 21 horas, tá ok? Então, você está convidado para participar desses encontros. Espero encontrá-los lá. Aqui nós temos, então, no dia 5 de julho, falaremos sobre esse Kinkuit muito interessante, que é o Kinyao Sanfat. E aqui o Fábio faz uma contribuição inicial, falando de coração para coração, o soco sai do centro e viaja para o centro do oponente, de preferência na linha meridianos VC. Essa é uma interpretação muito comum, é uma interpretação essencial para o Kinkuit, mas o que é interessante são os desdobramentos dessa interpretação que nós iremos aí explorar justamente nesse dia, no dia 5 de julho, tá ok? Porque aí sim nós poderemos entender melhor algumas situações que valem a pena serem colocadas, né? Porque muitas vezes o soco ele sai do centro, mas é impossível ele viajar para o centro do oponente, porque o oponente ele está em movimento, né? Então, nós temos que entender melhor do que se trata esse centro, para que nós não caiamos em situações que muitos praticantes em Hong Kong caíram, né? Principalmente enfrentando praticantes, por exemplo, de Pacuá, né? Que são praticantes que movem muito, mudam muito seu centro, e com isso os praticantes de Wing Chun tiveram muitas dificuldades de enfrentar praticantes assim, porque interpretavam esse Kinkuit de maneira equivocada, tá? Vou mostrar isso, vou mostrar, inclusive, passagens de explicação do Patriarca Muyat sobre esse particular. E aqui o Fábio ele faz outra contribuição muito importante. Ele fala, ao invés de simbolizar o nível das facas gêmeas, corte, mestre e discípulo, virou uma árvore simbolizando a semente do nível Siu Nintal. Achei uma interpretação super bonita. Obrigado, Fábio, né, por estar trazendo essa questão, né? Ficou, né, bem poético e bem, né, profundo. Isso é arte, porque traz um significado, né, que muitas vezes vai até além da intenção do próprio autor, né? Que teve isso como uma situação e acaba se transformando em outra através de uma interpretação, né? Que quem traz a riqueza, de fato, é o Kung Fu de cada um, né? Então, isso é bem interessante.
nós teremos, viu, Fábio, oportunidade em situações futuras de discutir especificamente esse quadro. Esse quadro é uma obra-prima e aí nós poderemos, então, entrar fundo, né, no significado do que se trata esse quadro, tá ok? E o Hugo Moreno está mandando para mim aqui uma saudação, não uma saudação gelada, né? Uma saudação da gelada Nova Friburgo, que fica na região serrana, né, do Rio de Janeiro, e que deve estar um frio muito grande, né? Eu tenho a felicidade de estar aqui em Brasília, e hoje aqui em Brasília o calor está muito grande, né? Então está gostoso, está um dia extremamente agradável. Você vê que eu estou com o ar-condicionado ligado, só para vocês terem uma ideia, porque aqui nós estamos tem uma temperatura super agradável aqui na capital federal. E o Humberto Fortunato, ele fala o seguinte: o estado da arte citado pelo Cifu pode ser associado à dimensão Kung Fu? Gostaria que Cifu falasse um pouco sobre a arte de escutar, que acredito ser a origem de uma boa comunicação. Pois é, Humberto, isso é uma coisa interessantíssima, porque na arte da comunicação, as pessoas aprendem a falar, né? Elas querem aprender a falar. E muitas vezes têm uma dificuldade em escutar. O Oscar Lima, né, o nosso querido professor doutor Oscar Lima, que está aqui presente, ele tinha um curso muito interessante que chamava Escutatória, que era justamente a arte de escutar. Né? Vovó já dizia que nós temos 2 orelhas e uma boca, para que nós pudéssemos escutar melhor do que falar. Né? E uma coisa interessante dentro da perspectiva Kung Fu é que o mais importante é você escutar do que você falar. Então, quer dizer, você não fala, mas para que você fala? Você fala para poder escutar. Isso que é o mais interessante. Então, a escuta, ela se torna o principal elemento da comunicação. E aqui, Humberto, você já colocou isso de uma maneira muito clara, porque você acredita ser a origem de uma boa comunicação, a arte de escutar. E o que é escutar? Escutar não é ficar quieto esperando o outro falar. Escutar é saber fazer uso dos elementos colocados pelo seu interlocutor, pelo seu opositor, para compor, inclusive, os seus argumentos. Esse é o ponto fundamental. Não desqualificar a argumentação do outro. Muito pelo contrário. Fazer bom uso dessa argumentação para, inclusive, fortalecer a sua argumentação. Esse é o ponto muito interessante. Então, o estado de arte está aí, sim, em fazer uma interpretação diferenciada daquilo que, né, nós podemos fazer. Assim como o Fábio fez aqui uma interpretação da faca, né, que ele associou ao Pachamtou, para depois numa árvore que ele associou ao Silnimtal. Então, aqui você vê uma situação extremamente já diferenciada e que poderia trazer uma outra situação. Quer dizer, se isso estaria dentro de um processo que todo mundo pensou igual também, então aí já não tem tanta arte. Mas se é algo que nunca ninguém pensou e aquilo torna, né, raro, ou seja, a ressignificação ela é rara, ela é avançada, então aí sim ela tem uma valorização ainda maior. E a escuta é a mesma coisa. Quanto melhor alguém fazer bom uso da escuta, nós teremos com isso uma capacidade de nos comunicar melhor. Ao contrário da crença popular, não é mesmo, Humberto? Que acha que um bom vendedor é aquele que fala, aquele que enrola, aquele que convence a pessoa. Não, o bom vendedor
é aquele que ouve a necessidade de quem quer comprar. Né? O Carlos sabe disso, né? Nós sempre conversamos muito sobre isso, não é mesmo, Carlos? Por quê? Porque venda é uma arte e saber como vender é fundamental. E o Fábio Killer, mais uma vez, faz aqui uma contribuição. Deixa eu ver só se tem alguma coisa antes. Tem sim, tem aqui uma contribuição do Ricardo Leite Sensei. E eu queria até, antes de fazer essa passagem para você, Ricardo, eu queria ver com o Humberto se você queria completar alguma coisa, aproveitando aqui a sua presença, Humberto, no grupo do Zoom, se você queria completar a sua contribuição no intuito aqui de enriquecer, né, a nossa dinâmica aqui. Você quer falar mais alguma coisa do que você colocou, né, para que a gente pudesse enriquecer esse tema, que é muito importante, o tema da escuta? Boa noite, Fu. Boa noite a todos. Obrigado, Fu. Abrangeu bem, realmente, o que eu estava buscando. Eu só que no finalzinho da explicação do Fu, quando ele falou sobre escutar sem o preconceito, eu associei também sobre esvaziar a xícara, né? Estar com a xícara vazia para escutar, para aprender, para... É só esse adendo foi essa contribuição sobre esvaziar a xícara para escutar com mais propriedade. Obrigado, Fu. Perfeito. Vou passar, então, agora, Humberto, a palavra para o Ricardo Leite Sensei, para que ele possa, ele mesmo, colocar aqui essa observação, que é super importante. Eu vou ler primeiro e depois passar a palavra para o Sensei, para que ele possa completar. Ele escreve o seguinte, que Laerte Otayano Sensei, para quem não sabe, depois eu vou até pedir para o Sensei Ricardo falar um pouco sobre Otayano Sensei, que é uma sumidade na sua área e muitas vezes pouco conhecido aqui no Brasil, sendo ele um brasileiro de grande distinção na área onde ele atuou. Tá? Então, inclusive, sensei do próprio Ricardo Leite. Então, vou pedir para ele falar um pouco do Laerte Otayano Sensei, e ele falava que ele costumava falar como a arte expressava o estado de espírito, a dimensão humana em que o autor se inspirou e alcançou para expressar e manifestar isso fisicamente. Sensei Ricardo, boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa live, e se você puder, então, falar um pouquinho, né, sobre Otayano Sensei e essa afirmação aqui que eu acho que traduz bem o que seria arte. Boa noite, Fu, muito grato. O áudio tá bom? Todo mundo tranquilo? Sim, sim, está muito bom. Ok, então, o Laerte Otayano Sensei, ele foi um famoso antiquário, especialista na arte japonesa. E uma das suas especialidades foi ser um polidor autorizado pelo governo japonês a polir, restaurar, né, e preservar a espada japonesa de arte, a espada de samurai, conhecida popularmente. E foi assim um tesouro cultural. Ele era consultado frequentemente. Por um período, eu acompanhei ele com uma loja em shopping. Ele trabalhou muitos anos. E todo o pessoal da antiga, diversos antiquários sempre vinham lá a barraca dele ou a loja dele, quando era loja, consultá-lo. E profissionais de todos os níveis, né? Então, ele realmente, não só na área dele, como na área da cultura em geral, ele foi um grande tesouro cultural nacional, realmente. Obviamente, um ambiente muito específico, que é a arte que é muito cara, né? Então, nem todo mundo consegue comprar objetos de arte, antiguidades. Então, ficou um ambiente muito específico. Mas, realmente, como o Sifu falou, é um tesouro cultural nacional. E a minha relação com ele se deveu basicamente em relação à espada japonesa, a espada de samurai, mas eu, diante do trabalho dele, frequentava um museu por dia, toda vez que eu visitava. E ele me apresentava diversas obras de arte, de diversas linhas,
como eu falei, especialidade no período japonês feudal. E ele tinha essa expressão que me inspirava muito, que é realmente assim, a obra, eu encontrava, tem muita inspiração zen, então em pequenas peças você via 3, 4 traços expondo um tema claramente riquíssimo, e fácil de identificar, e com, assim, tinha peças que ele precisava de lente, estou falando do período feudal japonês. Ele me apresentava peças em que eu precisava lente para encontrar os detalhes feitos pelo autor. Era assim, de micro a macro, obras de arte riquíssimas. Então, ao ele comentar essa perspectiva de que isso expressava o estado de espírito, a dimensão humana do autor, eu vejo que é uma observação muito mais rica do que a capacidade técnica que a gente encontra. Eu aprecio, na minha parte, eu tenho um apreço muito maior pelo que inspirou o cara a conseguir fazer do que conseguir fazer em si, que eventualmente uma técnica, uma habilidade pessoal resolveria, eventualmente. Mas aí estaríamos falando de artesanato, não de arte. E essa era a minha expressão. Agradeço, se for. Obrigado, Ricardo Leite, pela sua contribuição. Realmente, toda essa questão da manifestação da arte, porque a arte não adianta só nós termos essa sensibilidade, nós precisamos manifestá-la e manifestá-la explicitamente. E essa explicitude pode ser através de um objeto, pode ser através do próprio corpo, pode ser através de diferentes maneiras, pode ser através da fala, pode ser através da escuta. Aliás, falando em fala, temos aqui uma contribuição do Fábio Killer. Ele fala o seguinte, que Moisés era sábio, mas de acordo com a Bíblia, interpretada em hebraico, ele era gago. Então, usava Arão, um exímio orador, para transmitir a sua imensa sabedoria. Então, olha só que interessante aqui, que Moisés também tinha a sua arte, porque ele sabia das suas limitações e usava um dispositivo para comunicar essa sabedoria, que era através de outra pessoa. Aí eu não sei também, nós estamos aqui com a presença do Jones Belovitch, que de repente quer também fazer a sua contribuição, visto que aqui nós estamos entrando num campo que é a especialidade do Jones, e depois, se ele quiser fazer qualquer comentário, é bem-vindo, viu, Jones? Aliás, seja bem-vindo aí, você que está falando de Israel. Tá? Obrigado, se for. Fique à vontade aí para fazer o seu comentário em cima da contribuição do Fábio Killer. Né? É exagero o senhor falar que é minha especialidade, mas eu acho que eu entendo um pouquinho. É interessante essa passagem. Na verdade, na Torá em si, fala que ele tinha a fala pesada. Então, o Urashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, fala que uma opção ele seria gago, ou talvez ele fosse fanho, que houve supostamente um acidente de infância quando ele morava dentro do castelo do faraó, que ele botou cinzas, ele botou uma cinza, um carvão em brasa na língua. Tem uma longa história, só não quero me alongar com isso. E é interessante essa passagem de que o Arão, que é o irmão dele, fala justamente numa batalha, né? Num enfrentamento, né? Que é quando ele é mandado para enfrentar o faraó, quando ele é mandado enfrentar o faraó, então a queixa dele é que ele tinha dificuldade com a fala. E então o irmão dele falou no lugar dele, mas na verdade quem estava enfrentando era ele. O irmão era como se fosse um porta-voz dele, né? Que normalmente com o povo de Israel ele mesmo falava, embora tivesse dificuldade na fala. Mas nesse momento de enfrentamento, o irmão dele foi o porta-voz, mas ele era a figura central do enfrentamento. Obrigado, Jones. E falando agora em escuta, temos aqui uma contribuição do Oscar Lima, que, como eu disse, tinha um curso de escutatória, e aqui, nesse curso, ele fala aqui de uma experiência interessante, uma prática interessante do curso da escutatória,
era colocar duas pessoas sentadas sobre as suas mãos para conversarem. A ideia era deixar com que as pessoas percebessem o quanto comunicamos com o corpo todo, o tempo todo. Gostaria aí de fazer alguma observação maior, Oscar? Ou vamos deixar por aí mesmo, porque acho que ficou bem clara a sua fala, né? Mas caso queira complementar, é bem-vindo, viu? E aqui temos o... Quer falar, Oscar? Fica à vontade, eu não estou te vendo. Então, sim, rapidamente eu vou ligar a câmera para não ter problema de eu cair enquanto eu falo. Perfeito. A ideia é assim, muitas vezes a gente não consegue escutar porque dentro da gente não tem silêncio. Então, às vezes quer dar um palpite melhor, às vezes quer consertar o que a gente falou antes, etc. Isso impede. Então, algumas coisas que acontecem dentro da gente, elas complicam nós podermos escutar o direito o outro. Então, era uma prática que era esse primeiro choque que dava no curso. É somente isso. Obrigado, Oscar. E aqui temos a participação do Hugo Moreno, que está falando lá de Nova Friburgo, que diz o seguinte: quando eu era mais jovem, escrevia poemas com bastante frequência. Porém, há alguns anos, fui parando de escrever sem me dar conta. E aí ele continua aqui, né? Assistindo vossa live, me sinto entusiasmado para recomeçar. Que bom, Hugo, tá? E depois compartilhe conosco, se puder. A gente gostaria muito aí de ver o fruto do seu trabalho, independente de qualquer coisa. E o Fábio Killer, ele continua, né? Ele continua dizendo o seguinte, ele fala, dizem que quanto menor o tsuru, mais precioso era o origami. Né? Isso é bem interessante, né? Aliás, falando nisso, Fábio, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho, eu carrego aqui comigo na minha carteira um presente do meu primo, que é um mestre de origami, Paulo Imamura, e não, infelizmente, não está aqui comigo. Ele fez, não é um tsuru, não, ele fez um elefante. Ele fez tsuru é a garça, né? Então ele fez um elefante, né, bem pequenininho, e ele falou: isso aqui é para você guardar na sua carteira, né? E eu guardava isso na carteira, guardei por muito tempo, né? Isso já faz alguns anos. E o que é interessante é isso, né? O grau de desafio que existe, como não sei se vocês já viram, né? Aqueles poemas que são escritos num grão de arroz, né? O Ricardo Leite Sensei, eu acredito que o Fábio Killer está se referindo a esses detalhes que são necessários, lente de aumento para poder serem apreciados, né? E o caso do, né, eu lembro de algumas obras que os poemas completos eram escritos num grão de arroz e você tinha que, é claro, usar uma lente de aumento para apreciá-los, né? E aqui o Adriano Souza, ele faz um comentário. Ele fala assim, suposto Moisés, né? E o Fábio Gomes fala, saudações do Rio de Janeiro. E Fábio Killer fala, abra bem a boca e eu a encherei. E gratidão ao Rabino, né? Não, o Jones não é rabino, né? É importante deixar bem claro isso, tá? Se você está se referindo a ele, viu, Fábio? Tá? Jones é uma pessoa que leva muito a sério a sua crença, né? Mas ele não é rabino, tá ok? E uma coisa interessante aqui, quando nós estamos discutindo esses elementos, é que a arte ela pode ser manifestada em diferentes áreas. A excelência pode ser manifestada em diferentes áreas. E muitas vezes, aquilo que todo mundo gostaria que fosse, acaba não sendo, e você se desperta para um outro aspecto que as pessoas não estão prestando atenção. Sei que ficou confuso, quero dar um exemplo para explicar isso. Lembre-se da, né, geração de prata do vôlei.
estou falando aqui do Renan, do Bernard, estou falando do William, né? Estou falando desses craques que impulsionaram o vôlei para um patamar que hoje nós todos conhecemos como uma grande potência mundial. Dentro desses jogadores, existia um em particular, que era o Bernardinho, Bernardo Rezende, que era reserva do William, que era o capitão, inclusive, da seleção, levantador. E o Bernardo teve poucas oportunidades de jogar, visto que o William era o titular absoluto dessa seleção. Mas ele passou a desenvolver uma qualidade que poucos pares tiveram oportunidade de desenvolver, que é a habilidade de ver o jogo de fora da quadra. E se tornou com isso, e não só por isso, muitas outras coisas, claro que eu estou aqui fazendo um resumo muito grande, no maior vencedor, técnico vencedor do mundo. Então, aqui nós vemos que muitas vezes, quando uma pessoa ela não se posiciona bem numa determinada etapa, ela pode se posicionar na etapa seguinte. E vice-versa. O William próprio, titular da Seleção Brasileira de Vôlei, tem tentado ser técnico. E é claro que, ainda que conheça muito de vôlei, não alcança a magnitude agora inversa de Bernardinho, da mesma forma como o Bernardinho não alcançava a condição de ser o jogador que o William foi. Então, cada um tem sua vocação. O mais importante, descubra qual é a sua. Você tem dificuldade? Procure o mentor. Ele irá te ajudar nesse sentido. Um dos instrumentos para que isso seja possível é justamente o que nós estamos discutindo hoje. Como que a arte pode ser trabalhada nesse sentido? Então, observe, por exemplo, o patriarca Muyat, que colocou a arte do carimbo como a serviço da arte marcial e constituiu os provérbios marciais em carimbo, em selo. Isso é muito interessante. Isso, só nisso já há uma inovação fantástica. Só que arte não é só inovação. A arte também é algo muito interessante. A arte é algo que vai além da criatividade. A arte vai para o nível da contribuição, a arte vai para o nível da relevância, a arte vai para o nível de nós termos algo inédito que venha a contribuir, assim como foi feito com o caso do Wing Chun King Kuit, que é justamente os provérbios marciais, inicialmente orais, e que depois foram transformados em selo de pedra, para que as gerações futuras pudessem, com isso, usufruir dos ensinamentos dos mestres ancestrais. Então, aqui vou pedir para o Edson Maciel colocar mais uma vez o contato, para que, se você tiver qualquer interesse, querer saber do que se trata, é só você entrar no nosso site e saber mais sobre tudo isso, tá ok? E aqui nós vamos para a contribuição do mestre Tiago Quintela. Ele fala o seguinte: falando de arte, é possível caracterizar a arte como cara ou barata, ou toda a valoração da arte é simbólica? Você gostaria de complementar alguma coisa aqui, mestre Tiago, para que a gente possa, com isso, fazer melhor uso da sua contribuição? Boa noite. Boa noite a todos. Isso é uma questão que eu trabalho muito, né, e especialmente na ideia de como valorizar a nossa própria arte, né, a arte marcial.
e fugindo um pouco dessa ideia, às vezes, de preço, de mercado, né? Saindo um pouco desse universo que parece, às vezes, uma relação muito direta, às vezes, e até pegando um gancho no que o Sensei Ricardo estava falando, é complexo você dar preços ou nomear, né, determinado valor para uma coisa que surge de uma inspiração, né? Ou uma coisa tão antiga como uma arte marcial e que vem sendo trabalhada de uma forma, né, de uma linhagem, etc. Então, eu estou levantando esse ponto, né, no sentido de qualquer arte, mas especificamente no nosso caso, né, da arte marcial, no quanto é possível a gente falar se algo é caro ou barato, ou se todo preço ele é sempre simbólico. Por isso não existe um preço base, por exemplo, para uma arte marcial, por exemplo, ou para a aula de alguém. Depende, talvez, de como essa arte é apresentada, né? Eu queria explorar um pouco isso. Obrigado, mestre Quintela. O ponto central é esse que você colocou, né? Não há como você valorar monetariamente uma arte. Por isso que nós não podemos confundir, por exemplo, um trabalho que nós desenvolvemos com né, uma atividade na academia de ginástica. Não estou menosprezando a atividade na academia de ginástica. Muitas vezes, até na academia de ginástica, você vai encontrar um vestiário melhor, você vai encontrar um maquinário novo, né? Hoje mesmo, né, nós fomos lá, você e eu fomos, né, lá numa academia, onde você viu um maquinário excepcional, né? Trabalhamos juntos aí, né, na nossa musculação diária aí, né? Tivemos oportunidade aí de compartilhar um tempo junto e você viu, né, a estrutura que aquela academia tem. Agora, você reparou qual é a estrutura humana que tem, né? Quantas você foi lá? Qual foi o tempo de contato humano com os instrutores, né? Ou com o instrutor que você teve quando você esteve lá? Não, você teve contato com máquina, você teve contato com um armário que você põe o seu próprio cadeado, você vai num banheiro que a descarga ela vai ser dada através de um botão, você vai beber um bebedor que tem lá a água e você vai usando as máquinas conforme uma orientação que vem através de um programa de computador ou então através de quadros e descritivos que tem na própria máquina. E você tem muito pouco contato com um mentor. Então, nós temos que lembrar a diferença de um instrutor, de um mentor, né? Do que cada um, qual que é o papel de cada um, todos os papéis muito importantes, né? Inclusive dos funcionários que trabalham lá na academia. Você viu que existia um esmero na limpeza, né? Tinha vários funcionários limpando, vários funcionários cuidando da parte administrativa, mas muito poucos funcionários cuidando da parte técnica específica. Não é interessante isso? Né? Você reparou que ele tem muito pouco isso, tá? Então, o nosso trabalho é exatamente o contrário. Nosso trabalho é um trabalho de arte, onde uma pessoa escolheu especificamente um de nós para ser o mentor. E, com isso, nós alcançamos uma dificuldade muito grande, que é como valorizar a nossa arte, ou um pouco diferente, mas também nesse mesmo aspecto. Como valorar a nossa arte? Porque a valoração depende de uma valorização. Então, quando eu falo valorização, é o valor que você dá. Valorar é o quanto de valor que você vai dar em termos práticos. Vai custar o quê? Vai custar um trabalho, vai custar uma quantidade de dinheiro, vai custar uma quantidade de elementos valiosos, ou como é que é isso? Vai custar, né, uma dedicação de tempo que a pessoa der. Então, existe N formas de valorar aquilo que é transmitido. E aqui nós podemos usar um tripé, mestre Quintela, muito importante, que você conhece, mas eu gostaria de compartilhar aqui com quem nos ouve, que é o tripé do valor da arte, da
competência do mentor e da possibilidade do mentorado. Né? Então, nós temos aí um tripé muito importante, porque muitas vezes o mentor ele nem precisa desse valor, ele é uma pessoa que faz isso por dedicação, para contribuir com a arte e tudo mais. Só que existe um valor intrínseco da arte que ele não pode negar. Então, por isso que é importante ele valorizar e valorar isso que ele está transmitindo. Por outro lado, isso tem que estar compatível com a possibilidade do mentorado e do tutorado, para que isso possa ser viabilizado. Então, é um tripé muito importante. O da arte, o do mentor e o do mentorado, ok? Então, é realmente um desafio, né, para todos nós que somos profissionais de artes marciais, sabemos fazer isso, e eu discorro sobre isso no curso O Novo Profissional Kung Fu, para que, com isso, possamos ter uma possibilidade de melhor entendimento de como é que nós podemos, na prática, atuar como profissionais. E temos aqui também, mestre Quintela, uma contribuição do Hugo Moreno, que ele fala o seguinte: assisti o documentário Luz, Câmera, Kung Fu. Chamou-me muita atenção a riqueza artística do gênero cinematográfico feito em Hong Kong. É interessante isso, Hugo, que você está colocando, porque muitas vezes a gente vê no padrão de Hollywood, você vê que aqueles filmes de Hong Kong parecem filmes muito mal feitos. E você vai observando que não, existe uma arte própria nesse sentido. Tá? Inclusive estilos próprios que foram incorporados em Hollywood através de várias obras. A primeira, inclusive, a fazer isso de maneira muito significativa foi o filme Matrix, feito em 1999, ok? Quando é contratado toda uma equipe para preparar os movimentos dos atores principais, tá? Tudo sob a tutela do Yuen Woo-ping, que é um grande mestre na arte da ação do cinema de Hong Kong. Tá? Eu tive a oportunidade de conviver com o grande diretor Patrick Leung, que também foi um grande diretor, e eu não tinha essa consciência até eu ouvir um documentário, uma fala do grande diretor John Woo, quando ele reconhece e fala: tudo que eu aprendi no cinema devo a Patrick Leung. Né? E eu conhecia Patrick, né, no dia a dia, estava com ele quase todo dia e não tinha noção da importância que ele era até ouvir essa afirmação do grande diretor, um diretor que admiro muito, que é o diretor John Woo. Né? Então, é muito interessante essas coisas. Muitas vezes você está com pessoas super ricas, né, do seu lado, e você não tem essa noção. Felizmente, eu, apesar de não ter aproveitado o máximo que pude, aproveitei muito e aprendi muito com essa pessoa, Patrick Leung. Mas uma coisa interessante aqui, Hugo, que eu gostaria até de colocar para você, que os diretores de cinema são chamados pelos atores de Sifu, assim como os discípulos de artes marciais chamam seus mestres. Olha que interessante. Né? E outra coisa interessante também é que muitos filmes de Hong Kong, inclusive filmes que não são de Kung Fu, eles são feitos sem roteiro. Eles são filmados através de cenas e é só no momento da edição que o diretor monta a história. O que eu quero dizer é que o ator não sabe do roteiro do filme. Ele não sabe qual é a história do filme. Ele tem que confiar e se integrar também, mas entregar totalmente para a direção do diretor. Então, por isso que não é incomum você entender por que um diretor é chamado de Sifu. Aqui temos também, então, o próprio
sem ser Ricardo Leite, dizendo que, literalmente, fortunas foram feitas a partir de adquirir arte em ambiente estranho a ela e recolocando-a no ambiente de quem sabe apreciá-la. Tá? E aqui temos também uma outra contribuição do Fábio Killer, que fala que a sabedoria não tem preço e não se compra, ela é ofertada. E aqui, então, com essa fala do Fábio Killer, eu quero fazer o encerramento da nossa live de hoje. Quero passar a palavra para o Carlos Rodrigues para fazer as suas considerações finais sobre o tema de hoje, que é a arte na vida. Por favor, Carlos, a palavra é sua. Bom, muito grato ao senhor e a todos pela participação. Realmente é um tema muito amplo e muito rico. E só agradecer pelas todas as contribuições que foram maravilhosas. Então, aqui eu me despeço de vocês para a noite de hoje, agradecendo mais uma vez o Carlos Rodrigues pela sua participação como pai do tema, agradecendo Edson Maciel do canal ConfuLife e agradecendo sempre o mestre Rodrigo Giarola, que é o nosso diretor-geral do Instituto Muiá. Passo a palavra para ele, para que nós possamos, então, encerrar a live de hoje. Bom, gostaria de agradecer em nome do Instituto, ao Carlos Rodrigues, a todos que nos assistiram, tanto no YouTube quanto em outras mídias sociais. Lembro a todos, de seguir o Instagram do Instituto, assim como o do ConfuLife, e também curtir a nossa página do Facebook. Lembro novamente, quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida, por favor, entrar em contato com o Instituto, que é contato@moiat.institute. Esse e-mail, vai ser respondido assim que chegar. E, novamente, Cifuga, gostaria de agradecer ao senhor, por mais uma quarta-feira, mais uma live que o senhor tirou e dedicou tempo para esclarecer assuntos muito importantes aí para o Kung Fu de todos e para o nosso dia a dia. Boa noite a todos, fico por aqui e até a próxima quarta-feira. Boa noite, um abraço a todos.